É isso aí, estudantes do segundo ano, estamos aqui de volta. Hoje, de uma forma toda especial, o encontro de ciência em ação aqui com vocês. Coloca na tela, por favor, olha lá, ó. A gente tem hoje aqui, Hoje é a apresentação especial aqui, eu, professor Magno, professor Alexandre e Eveline, unidade curricular Projeto Casa Sustentável. E aí, os componentes curriculares vão seguir aqui com a apresentação nossa dos três professores. Pode cortar aqui pra gente, olha. Começando aí comigo, sou o professor Magno, meu símbolo é esse daqui, sejam todos bem-vindos. E aí, professor Alexandre, vamos apresentar uma boa conversa hoje, né? A ideia é justamente essa, né? Saudações, comunidade escolar, eu sou o professor Alexandre, de construção sustentável, né? E para quem não se lembra de mim, eu sou professor brasileiro nato, descendente de japoneses. Meu símbolo é o A com olho puxado e hoje estamos aqui para um bate-papo para ver a integração aqui dos componentes curriculares, não é mesmo, professora Eveline? Olha, com prazer unindo essas três forças aí. Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Eveline, do componente de hábitos sustentáveis. E para ajudar aqui nós três nessa comunicação, né? Nós temos o pessoal de Libras, o Felipe e a Rayane. Bem-vindos! É isso daí, estamos todos juntos aí, então. Exatamente. E aí, qual o recado de hoje, então, Alexandre? Vamos começar aí, né? Ciência em ação, né? Exatamente, ciência e ação, né? O seu professor tem acesso aqui ao aprofundamento inteiro dos 4 componentes, tá? Aqui a gente vai estar fazendo um bate-papo, vendo as experiências, trocando as experiências e comentando aqui o que cada um fez aí nas suas 5 atividades, né? Então, olha só. Não sei vocês, né? Eu peguei a partir da atividade 2, né? Quem fez a atividade 1 foi o Tony. Mas eu vendo, assim, a atividade 1 que o Tony fez, ele trabalhou bastante, assim, o que é sustentabilidade, o que é sustentável, né? E aí, ele mostrou alguns produtos e algumas construções que já existem, né? E que são mais usuais, né? E aí, na atividade 2, quando eu assumi, e eu confesso a vocês, eu fiquei meio receoso no começo, mas a gente vai dando um jeitinho, né? Eu comecei a verificar as substituições de materiais, né? Então, por exemplo, eles estão substituindo a madeira pelo bambu, né? As fazendas convencionais por fazendas verticais, que pode ser perto das cidades, né? E economia de espaço, todas essas coisas, produção de alimentos, economia com transporte, né? E aí, na atividade 3, olha só, para falar sobre as leis, essas coisas, né? Para não ter problemas muitos com essa parte aí de citar lei tal, coisa do tipo, eu inventei uma cidade que foi Xandópolis, né? E nessa cidade, né, eu fui colocando problemas, né? E, digamos, soluções, né? Ou pelo menos alguma coisa para reduzir o impacto, né, da região. E aí, na atividade 4, o que foi feito na construção sustentável? A gente fez uma planta baixa de uma casa, né? Então, desde lá do começo, eu vinha falando para eles, já irem pensando num projeto que poderia ser um produto ou um serviço ligado à sustentabilidade, né? E aí, o que aconteceu? Que na atividade 4, eu resolvi fazer a planta baixa de uma casa e, obviamente, aplicando todos os conhecimentos que eu estudei na atividade 1 e 2, que é a investigação científica, né? Peguei os materiais e construí uma planta baixa e fui colocando esses produtos que surgiram, né, de sustentabilidade. Então, eu falei bastante de placas fotovoltaicas, de cisternas, né? E eu fui montando essa casa, tá? E para o 5, que seria o pitch, que nada mais é que uma propaganda, né? Eu vou tentar fazer uma simulação
de empreendedorismo, né? Então, assim, eu vou ser aquele cara que vai ter que passar a peroba na cara, né? Ficar na frente de grandes empresários, consultores, empreiteiros, né? Que seria essa situação, e tentar vender o projeto que foi feito, né? Então, obviamente, nessa primeira parte eu falaria só das vantagens e para chamar atenção. E chamando a atenção desses empreiteiros, desses consultores, na segunda parte que eles me procurariam, eu falaria todo o projeto em si, né? E o que você achou disso tudo aí, Eveline? Um baita de um desafio, né, professor? Muito. Pegando o gancho aí da sua cidade sustentável, né? Quando a gente foca em hábitos sustentáveis, nós levamos aí para o nosso dia a dia, dentro das nossas casas. O que o nosso padrão de consumo vai influenciar no impacto ambiental, né? Vai mostrar aí na tela para vocês, né, que o descarte inadequado de resíduos, que é o nosso famoso lixo, né, gera contaminação, podendo penetrar no solo e atingir lençol freático. No Brasil, a maior parte do descarte de lixo vai hoje para os aterros sanitários, mas nem sempre foi assim. Eram normalmente lixões, né, e aterros controlados. No entanto, esses lixões, que ainda existem muito pelo país, esse lixo, esse material que se decompõe de todos esses resíduos, penetra no solo e contamina o lençol freático e entra, né, naquele ciclo vicioso todo, contaminando a água. Aí, para despoluir a água, para servir aí para consumo e dessedentação de animais e consumo da água em todos os níveis, tanto para a indústria, né, população em geral, fica muito mais custoso, né, tanto em questão de saúde quanto em questão financeira. Continuando aí, a poluição das águas causa prejuízo à saúde humana, né? Nós temos aí represas, não só no Brasil e no mundo, que custa muito mais caro despoluir, né? Você tem que despoluir primeiro para depois tratar a água. Então, não é mais interessante você não poluir a água. Então, o que a gente, no nosso dia a dia, pode fazer aí para minimizar esses problemas? Será que a roupa que eu compro tem influência nisso, né? Porque pelos processos industriais, para você produzir uma calça jeans aí, são muitos litros de água, né? São processos industriais complexos. Será que eu preciso comprar 30 calça jeans, né? Será que, por exemplo, no meu alimento, será que é interessante eu comprar ali, adquirir o alimento que eu vou consumir naquela semana, não desperdiçar? Porque tudo isso daí é recurso, né? Pensando na nossa casinha, né, de Xandópolis, eu vou pular um pouquinho mais para frente nos slides, porque assim, antes de falar da casinha, os resíduos sólidos, né, o manejo dos resíduos sólidos, ele é norteado aí pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é um conjunto ali de artigos nessa legislação para nortear o descarte, né, o despejo desse lixo todo, né, professor? Nossa, sabe o que eu achei bem interessante? Que no meu eu também abordei o descarte do lixo, né? E principalmente na parte de entulho, né? A sobra de materiais, das construções, tudo tal. E a gente deu uma pincelada, né? Que cada município tem sua lei, né? E a produção de lixo é responsabilidade individual. As prefeituras fazem um serviço, prestam um serviço tal, para auxiliar. Mas assim, a gente também viu essa parte, né, de descarte de resíduos, né? Não é para sobrar, né? Porque para ser sustentável tem que ser econômico também, né? Exatamente, você tem que fazer o cálculo do que você vai precisar de material. Exatamente, a gente cai nos níveis de sustentabilidade, né? Exato. Isso é bem legal, porque tem tudo a ver mesmo com o título, né? Que é hábito sustentável mesmo que você está falando, né? E aí eu estou vendo que a nossa... A gente foi, na verdade, beneficiado por o desenvolvimento aí de um projeto tão bacana que uniu tão legal, né? Essas questões que você está chamando a atenção, né, Eveline, que estão aí dentro da legislação e tudo mais, que envolve também a reciclagem, né? Reciclagem, reuso e a questão de logística reversa, né? Por exemplo, a bateria de carro, né? O que eu faço com a minha bateria do carro depois que ela é utilizada, substituída? Ela tem que voltar para a indústria, né? Se descartar em qualquer lugar,
gera um problema. E quem é responsável por esses resíduos sólidos, seja ele o lixo produzido em casa, né? O pneu que eu vou trocar do meu carro, a roupa que eu não uso mais que eu vou descartar? É a pessoa física? Né? É a pessoa jurídica? É o governo? São as empresas? Né? Somos todos nós, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa pública, empresas, né? Cada um é assim na sua esfera, tá? Mas todos nós somos responsáveis por todo o resíduo gerado. E lembrando que resíduos, ou seja, rejeitos radioativos, sabe, usina de Angra 1 e Angra 2, né? Eles são regidos aí por uma legislação diferente, né? A parte não é pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas pegando o gancho de Xandópolis, quem gosta aí de uma hortinha, né? De um alimento saudável, né? Saudável aí, o que a gente pode fazer para ter nossa hortinha? Nem todo mundo às vezes tem um espaço dentro de casa, tem quintal, né? Como é que eu vou fazer uma composteira para poder reaproveitar aqueles talos de verdura, casquinha de ovo que sobra? Se você tem um quintal, tem professor aqui que tem composteira em casa, né? Se você tem um quintal, é uma ideia local, simples, né, Eveline? para aproveitar, né? Para fazer o adubo para você colocar na sua horta. Não precisa colocar agrotóxico, né? Economiza uma grana, que tem um temperinho à mão. Eu me beneficio de uma horta, não está na minha casa, né? Está na casa da minha sogra. Mas olha a colheita de pimentinho de dedo de moça aí, tem couve, tem alecrim, tem tomatinho ali, ó. Na planta baixa que eu fiz. Que se olhar para a planta da casinha de Xandópolis, dá para ver que tem um corredor ali. Aí você fala, mas é tão pequeno para fazer uma horta. E olha aí, uma horta real que dá certo. Né? Basta ter cuidado, sol e amor e dá tudo certo, olha. Né? Cuidando com todo o carinho. Cuidando com todo o carinho. E outra coisa, para gerir ali, né, gerenciar esses resíduos, né, como é que a gente pode economizar na nossa casa? Será que se a gente tirar ali da tomada a televisão que não está em uso, né, professor? Desligar aquela lâmpada que fica o dia inteiro lá acesa em casa, será que ajuda ali a poupar recursos, né? Lembrando que no Brasil, né, a maior parte da energia elétrica é proveniente das usinas hidroelétricas, que precisam de água, né? Tem outras fontes geradoras aí, né, em alguns estados, eólica, solar, e até no caso de Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro, usina termonuclear, né? Mas ainda somos dependentes aí das usinas hidroelétricas. Como fazemos para poupar energia dentro de casa, professor? Aí tem tudo a ver comigo. Falou de energia elétrica, falou de eficiência aí. Falou de eficiência energética, gente. Olha lá, entrou agora. Eu fico até um pouco sem graça aqui, porque veja a riqueza que o Alexandre trouxe de categorizar materiais, né? Fazer um levantamento, fazer ali a planta baixa. O professor Eveline também trouxe aí diversas abordagens, todas ali com a legislação. Eu só fiz uma coisa, mas é importante também, né? Super. Porque a gente tem que pensar na iluminação. E aí a gente apresentou... dentro também de Xandópolis, né, o projeto de Antares, né, onde a gente colocou ali de uma forma, fizemos uma simulação, né, mas a gente colocou de uma maneira bem legal. O quê? A gente falou assim, olha, você pode ocupar uma parte aí de Antares, que é um bairro que pertence aí a Xandópolis, né, a nossa cidade batizada, e aí eu dei opção pro pessoal, né, ou constrói a casa aqui, ou constrói a casa aqui, é onde escolhe, né? Mas aí com o tempo o que aconteceu? Essas construções, elas também se aglomeraram também, outras pessoas vieram ocupar, então a gente contou uma história bacana, aproveitando aí a ideia do professor Alexandre de Xandópolis, e bolamos aí uma situação que é muito comum, né, de acontecer, da ocupação, e aí a ocupação seguir aí de uma forma, ainda que seguindo a lei e tal, mas ela limitar o uso da energia solar natural, né? Ali na casa e tudo mais, pela janela, enfim. Inclusive, falando em janela e tomando aí o proveito do que falou o professor Alexandre, a gente também elaborou uma planta baixa, fez os cálculos, mas aí a gente fez assim, a gente fez os cálculos para quanto de iluminação precisa entrar por uma janela, que tem um cálculo que é feito, né? Iluminação natural, enfim, que entra por aqui e tal. E aí nós propomos também a construção.
A partir de uma planta baixa, a gente propôs também a construção de uma casa mesmo, protótipo que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. Né? Que aí quem acompanhou lembra, aí a gente estava ali na construção, a gente está quase finalizado, né, Eveline? Você acompanhou também, né? É. Ficou bonitinha lá, que bonitinha. A gente apresentou aí em diversos momentos, né, essa construção. E hoje a gente vai mostrar aqui aí um destaque especial como é que ficou o produto final, né? Você vê que aqui segue uma escala de proporção, pode cortar para nós aqui, ó, com a porta aqui, né, em proporção, direitinho e tal. Deixa eu ver se eu não passo vergonha aqui de cair a garrafa, ela está bem fixada ali. Ó, a garrafa, a gente também colocou uma garrafa em miniatura, mas não é uma miniatura que segue a escala necessariamente, né? Ela é só uma representação. Está aqui a janelinha cortada também com os nossos cálculos, né? E essa é a casinha que a gente fez aí no projeto Eficiência Energética, que visa, né, a utilização da energia solar, que entra por uma garrafa chamada a garrafa de Moser, né, que a luz vai entrar aqui, vai sofrer então refração e reflexão total, distribuindo a luz lá para dentro da nossa casa. Se você prestar bem atenção, aqui no estúdio a gente ainda está numa escuridão ainda um tanto quanto, mas você vai ver que lá tem uma iluminação conseguida aí em pouca escala, mas conseguida por essa abertura aqui que discutimos em nossas aulas. Eficiência energética, aproveitar a energia solar, lâmpada de Moser. Também tivemos a opção aí de fazer uma iluminação mista, tanto com lâmpadas que economizam, como o professor Eveline falou também, a economia de energia elétrica para usar à noite, já que a lâmpada de Moser é usada durante o dia. A gente fez então um misto aí com o projeto Litro de Luz, que você viu aí com a gente também no componente. E aí, olha só, aqui a gente não tem o destaque, mas esse daí a gente colocou ali um celularzinho para ilustrar, né, a iluminação solar com a garrafa lá dentro, a lâmpada de Moser. E olha como ilumina mesmo, né? Fica bacana demais isso aí, ó. Nosso projetinho com todo carinho para vocês, juntando aí ciência em ação, nós três aqui, o trio aqui das ciências, né? Que desenvolveu aí um projeto bacana que em vários momentos, né, professor Alexandre entrou um pouquinho depois, mas ainda pegou um pouco da integração, né, Alexandre? Sim, sim. E a Eveline também, mas a gente procurou, olha só, ali a gente tem um quadro integrador, né? Enquanto os hábitos sustentáveis estavam ali coletando dados sobre os resíduos que a Eveline falou, analisando ali os gastos de eficiência energética, já estava fazendo um levantamento do aumento do consumo de energia elétrica, já estava preocupado com essa questão, a construção sustentável estava aprofundando a reflexão sobre a sustentabilidade da construção que o Alexandre trouxe também. Na atividade 2, a gente continuou conversando, aí já estávamos todos, né? Enquanto o hábito sustentável estava ali falando, pensando ali nas questões do esgoto, problema ambiental, saúde pública, eficiência energética já estava ali analisando a proposta de iluminação, já estava vendo ali algumas coisinhas sobre lâmpadas que gastam mais ou menos, construção sustentável estava ali planejando já um protótipo, né, para apresentar, mapeando ali o que é preciso para idealizar esse protótipo. Na 3, a gente, dos hábitos sustentáveis, estava investigando e analisando a pegada ecológica. Eveline trouxe o jeans aqui como um dos exemplos, né, que a gente já sabe muito bem. Eficiência estava lá nas plantas baixas. E logo depois, na construção sustentável, também foi tratada com o professor Alexandre, mas na atividade 3 ele estava interpretando ainda taxas e índices associados aos níveis de sustentabilidade da construção civil. Aqueles materiais que ele calculou e mostrou aí na aula para vocês também, com alguns cálculos, né, Ale? Na atividade 4, quando chega no final, a gente já estava testando o projeto, construindo o circuito e construindo também uma planta baixa lá no projeto Construção Sustentável, bem como elaborando a planilha com custo para a construção idealizada, né? Na atividade 5, que a gente está finalizando hoje, a gente está hábito sustentável, divulgando eficiência energética, divulgando construção sustentável, também divulgando. Só que a gente está fazendo ali com umas propostas um pouquinho diferentes do mapa, mas não deixa de ser a divulgação do projeto protótipo, para hábito sustentável, eficiência energética. Está elaborando o protótipo, está mostrando aqui para você um sistema de iluminação com a lâmpada de Moser, e construção sustentável vai elaborar o pitch, que a gente está aguardando aqui, já
em grande parte para ver como é que vai ficar essa parada aí. Eu tô curioso, e você, Eveline? Eu tô muito. Vamos ver, o Alexandre vai mandar agora aí. Construção sustentável, pitch com o professor Alexandre. Então, mas assim, eu achei muito interessante que eu vi que tá tudo muito bem amarradinho. Muito. Então, Muito. você falou da saída de esgoto, todas essas coisas, que também pode ser aplicado na casa. Eu poderia pegar a lâmpada de Moser também, aplicar na casa, mas isso daí a gente faz o nosso bate-papo logo mais, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Então, pessoal, como já foi apresentado aqui, agora eu vou estar mostrando para vocês um pitch, tá? Uma propaganda. E para tentar vender o nosso produto, né? Que a gente começou a pensar desde lá da atividade 2, como vocês viram aí no quadro integrador, né? Então, olha só, lembra que eu dei das dicas lá na nossa última aula? Precisa ter um texto, você elabora um texto, você tem que verificar a iluminação, tem que ver se o som vai estar bom, se não vai ter ruído, todas essas coisas, porque o combinado com a gente aqui seria um vídeo de 2 a 3 minutos para vocês fazerem lá para a sua turma, para a sua comunidade. Tudo bem? Então, o projeto que vocês já pensaram, lembre-se que tem que ser sustentável e que vai ser útil para a sua comunidade. Tudo bem? Não adianta só ter a ideia e essa ideia não servir para a melhoria da comunidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu estou imaginando aqui que eu sou um arquiteto, tá? Eu vou estar tendo meus 2 minutos, 3 minutos de fama aqui na frente de grandes empreiteiros e construtores, tá? E eu vou tentar vender a planta que a gente fez aqui do nosso projeto da casa, tudo bem? Então, lembre-se das dicas que eu dei na nossa última aula, né? Tem que falar as vantagens, né? Tem que mostrar a utilidade e é para chamar a atenção mesmo. Para primeiro momento, encontrar pessoas que se interessaram pelo seu pensamento, pelo seu objetivo, do seu projeto, para depois eles correrem atrás de vocês e vocês discutirem o plano no geral. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui. Tudo bem? Então, 2 minutinhos aqui, eu vou começar agora. Saudações, pessoal, eu sou o Alexandre, sou arquiteto e você, empresário, construtor, empreiteiro, que vai querer um projeto diferente, que vai facilitar a vida das pessoas, né? E que vai despertar muito interesse, porque é uma construção que vai ser sustentável e que vai gerar economia para quem compra no seu passar do tempo. Você pode se interessar aqui na minha planta, tá? Por quê? A minha planta, se você for ver, foi feita para abrigar de 2 a 4 pessoas, confortavelmente, tá? Ela tem 2 vagas de garagem, tem um espaço para horta para o pessoal poder plantar plantar sua comida, seus alimentos sem agrotóxicos, né? Eu também coloquei um espaço privativo aqui, com uma parede que divide os quartos, o banheiro e a área comum, né? Se vocês forem ver, eu tenho um espaço multiuso que, se tiver crianças, pode se transformar num playground. Se só morar adulto, você pode transformar numa churrasqueira, uma área de descanso, né? A lavanderia fica afastada aqui em cima. E você pode estender suas roupas aqui sem nenhum problema, porque ninguém, mesmo que chegue visitas aqui e fique no espaço multiuso, eles não vão estar vendo as roupas no varal. E ele vai ter o quê? O que é o grande diferencial aqui? Eu já fiz o projeto com as placas fotovoltaicas. Então o pessoal vai economizar com energia elétrica. E embaixo desse telhado aqui eu também fiz um sistema de cisternas, tá? Então tudo isso, tá, vai custar em torno de R$150 mil. Porém, com todos esses
esses produtos de sustentabilidade, você pode estar vendendo por 200 a 250 mil reais, tá? Atingindo um público que tem uma renda familiar de 5 mil reais, que eles conseguem um bom financiamento para estar fazendo aqui, comprando esta casa. Se vocês forem ver aqui na minha maquete virtual, fica bem espaçado. Dá para fazer uma boa, colocar plantas, né? E ele está bem localizado no bairro de Ares, né? Que seria um bairro que seria de classe, digamos, média alta, tá? Voltada para um público com maior renda. Tudo bem? Então, se você gostou, pode me procurar que entraremos em contato e faremos os detalhes aqui da nossa casa. Tudo bem? Pode aplaudir? Pode. Onde é que assina o contrato? Onde é que assina o contrato? Só que, olha só, eu estourei o tempo, esse que é o problema. Olha, mas ficou excelente, viu, Alexandre? Aí, é legal a gente conversar, que a gente combinou isso daí também. O bairro dessa casa é Ares, o bairro de Antares é o contrário de Ares. Lá dá pra gente fazer um projeto de iluminação com a lâmpada de Moser, que você pode adquirir aí, uma coisa reciclável, né? A garrafa de PET e tudo mais, coloca lá nas condições. A gente tem aí todos os esquemas para montar ela, faz um furo lá no telhado, calcula, né, a quantidade de garrafas que precisa, coloca lá. Também dá para fazer um sistema aí de iluminação. Tá feito meu pitch em 30 segundos. Olha, mas olha só, eu estava escutando vocês dois falarem e começou a ouvir um monte de coisa que aconteceu aqui no meu componente curricular. Porque, por exemplo, e se você fizesse uma casa container utilizando a lâmpada de Moser? Olha que excelente ideia. Você entendeu? Porque a gente estudou vários tipos de construções. Então, você falou dos resíduos, né? Todas essas coisas. Então, assim, eu já fui imaginando, colocando aqui na casa. E, assim, tá muito interligado uma coisa na outra, assim. Isso que tornou divertido. Exato. E reaproveitar uma série de materiais numa construção sustentável como essa. Por exemplo, as próprias garrafas PET, você pode utilizar, fazer parte de uma parede para entrar luz, por exemplo, não é? Exatamente. Para entrar luz não... E se você estava pensando naquele projeto que eu tinha trazido lá também, do litro de luz, olha, coloca na tela aí, por favor, olha lá. As placas solares ali, ó, que já está na construção sustentável do professor Alexandre, a gente pode aproveitar isso, carregar uma bateria e colocar as garrafas PET com um LEDzinho acoplado, que é o projeto Litro de Luz, para você ter iluminação à noite. Olha, tudo, ó, é economia, hein? Economia. Ó, eu acho que os professores aqui estão de parabéns. Exatamente. Olha, cabe também uma calha ali para fazer uma cisterna, para poder, por exemplo, usar essa água para lavar a calçada. Aí eu chamo meia-culpa, porque assim, é um software assim que para mim é meio que novo, né? E assim, eu construí o que deu. Ó, coloca na tela lá de novo, olha lá, Eveline, olha lá o lugarzinho bacana lá no fundo, ou ali na frente mesmo para fazer aquela horta, então, né? A horta cabe direitinho ali, olha cabe só, um paisagismo. vamos integrar esses projetos aí, né? Mas então, isso daí eu tinha colocado na legislação de Xandópolis, que tem que ter a área de filtração para recolher as águas, né, das chuvas, tudo isso para evitar inundações. Exatamente. Então, áreas verdes, né? Então, assim, tem que ter área que não está concretado, não está com pedra, para estar absorvendo as águas de chuva. Exato, porque ela escorre. Porque, assim, quando eu vi Antares lá, eu falei, ele vai falar de deslizamento de terra. Porque Quase falei. Quase falei. Né? Porque foi um dos problemas que eu coloquei. O pessoal começou a desmatar sem pensar, e aí começou a ter deslizamento de terra, as chuvas não ficaram assim, quando chovia, caiu o mundo, mas quando passava um bom tempo de estiagem, todas essas coisas, né? Pessoal que não assistiu o meu componente de eficiência energética, eu vou dar um spoiler aqui, tem uma aula que chama Incidente em Antares, que eu quase coloquei isso. Eveline viu, né, a aula, ou não? Bom,
É lugar comum perguntar. Eu adorei fazer essa integração. O que você achou, Alexandre? Não, sim, e também é muito legal. Achei muito bom esse Ciências em Ação, esse aprofundamento. Muito bem legal. Interessante. E você, Eveline? Adorei. Foi um grande aprendizado e próximo semestre tem mais. Tamo junto. Aí, Tamo junto. olha só, Tá bom. olha como é possível integrar. Não vai esquecer, você que está nos assistindo aí, faz aí agora a avaliação da nossa aula, vai aparecer, já está aparecendo o link aí para você. Por hoje é só, né, Alexandre? Um abraço, Exatamente. agradecer aqui aos parceiros. Ciência em Ação. Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau.